E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Léo. Hoje vamos fazer algo um pouco diferente. Vou explicar minha teoria sobre por que eu não acredito no ciclo de halving de 4 anos. Na verdade, eu sigo o que é chamado de ciclo de liquidez global. Então vamos falar sobre isso e basicamente essa é toda a minha tese sobre por que eu acredito que o Ethereum vai subir tanto quanto está subindo e por que essencialmente estamos em um ciclo mais prolongado do que normalmente estaríamos. Mas antes de entrarmos nisso, temos algumas notícias para comentar. Então, a Ether Machine foi lançada. Esta será mais uma empresa de tesouraria. Diz aqui: hoje lançamos o maior veículo público já criado para possuir e gerenciar ETH, com mais de 1,5 bilhão em capital comprometido. Então, neste momento, este é o maior. Tom Lee realmente declarou que quer possuir 5% de todo o Ethereum disponível. Acredito que isso equivale a cerca de 6 milhões de Ethereum. Então, com certeza, há uma competição aqui para ver quem vai ser o maior. Mas é muito interessante à medida que continuamos a ver essa narrativa de cada vez mais empresas de tesouraria surgindo. E comprando Ethereum, buscando fazer staking de Ethereum e mantê-lo no balanço patrimonial da empresa. E eu acredito que isso acontece porque o Ethereum, quando está em staking, se torna um ativo produtivo e você pode gerar rendimento ao participar da segurança do ecossistema Ethereum. Se o ETH é o petróleo digital, então rodar um validador é como possuir um campo de petróleo inteiro onde você está basicamente prestando serviço ao ecossistema Ethereum. Então agora vamos em frente e entrar na minha tese. Então nós cobrimos isso há um tempo atrás e parece que está se concretizando. Então a primeira coisa que quero que você observe aqui é esta linha vermelha. O que isso está mostrando para você é a liquidez global. Agora, isso inclui coisas como a oferta monetária M2 e também leva em consideração a política dos bancos centrais ao redor do mundo. Então, todos os grandes bancos, como o Fed dos Estados Unidos, Japão, euro, coisas desse tipo. Então, o que você vai notar é que passamos por ciclos, se você voltar lá para 2016. Agora, eu sei que isso está no Bitcoin. Eu só estou fazendo isso porque o Bitcoin tem muito mais histórico. E depois vamos passar para o ETH, BTC e, claro, para o Ethereum. Então, o que você vai ver aqui é que passamos por ciclos onde há uma expansão na liquidez global. E o que é liquidez global? É o quão disponível está o acesso das empresas e negócios ao capital. Então, uma forma de as empresas se alavancarem e crescerem rapidamente é pegando empréstimos em linhas de crédito. E sempre que as taxas de juros estão mais baixas, isso aumenta a liquidez global, a oferta de dinheiro, tornando mais fácil para as empresas pagarem suas dívidas. Então, o que você vai notar é que toda vez que o Bitcoin sobe, vemos a liquidez global se expandir. Sempre que entramos em um mercado de baixa, vemos a liquidez global se contrair, porque quando você está em um período de contração, torna-se mais, menos, as pessoas ficam menos dispostas a assumir riscos. E o Bitcoin é um ativo mais arriscado. E você pode ver novamente, durante 2020, quando aconteceu a Covid, vimos aquela expansão massiva na oferta de dinheiro e o Bitcoin respondeu a isso. Agora, aqui vem a parte interessante. Então, devido a 2019, 2020, toda a questão da Covid, quando começaram a injetar dinheiro no sistema, vimos a inflação. Agora, o Fed tem 2 ferramentas para retirar a inflação do sistema. Uma delas é começar a vender os ativos que estão mantendo em seu balanço. A segunda, que na prática é uma forma de sugar dinheiro do sistema. E a segunda coisa que eles fazem é aumentar as taxas de juros. Então é exatamente isso que aconteceu aqui. E por muito tempo agora, cerca de 4 anos, as taxas de juros têm estado muito altas. Estamos em um ambiente restrito aqui. Na verdade, acho que é mais como 3 anos. Mas o Bitcoin começou a reagir. E grande parte disso é por causa do ETF. Os ETFs à vista tiveram muito hype e tiveram o Michael Saylor começando a comprar, mas ainda não chegou ao ponto em que, estamos entrando naquela fase realmente eufórica dentro do ciclo. Agora nós apenas acabamos de cruzar. Então, a liquidez global só agora começou a subir novamente. Você vai notar aqui nós rompemos acima da dema azul de 100 períodos. Então, para mim, isso seria o início da verdadeira corrida de alta, onde a liquidez global realmente injeta dinheiro nos mercados. Então, enquanto o Bitcoin vem subindo, ele está em um ciclo de liquidez apertado. O que eu espero agora é que a verdadeira corrida de alta comece a decolar, e o Ethereum responde muito mais ao ciclo de liquidez global do que o Bitcoin.
Como você pode ver aqui, basicamente o Ethereum estava caindo, tivemos todos os temores de tarifas e então a liquidez global disparou. Agora a liquidez global está subindo e o Ethereum está respondendo a isso à medida que avançamos. E então as pessoas perguntam: por que o Ethereum vem perdendo valor em relação ao Bitcoin esse tempo todo? Bem, é por causa das taxas de juros. As taxas de juros têm estado muito altas. O que você sabe não é favorável para o Ethereum, que é essencialmente uma economia digital. Você sabe, taxas de juros baixas e aumento de liquidez impulsionam o crescimento econômico. E podemos ver isso mais claramente aqui no gráfico ETH-BTC. Então você vai notar que a razão ETH-BTC tem ficado meio que indo de um lado para o outro por um longo tempo aqui, dos picos aos vales. E o que você vai perceber é que sempre que ela começa a subir e a ganhar em relação ao Bitcoin, é durante um período em que a liquidez global está aumentando. Voltando para 2020, você vai notar que a razão ETH-BTC tinha caído bastante. E então, assim que a liquidez global começou a subir, vimos a razão ETH-BTC se recuperar até os picos de 0,085. E então, durante esse ciclo de aperto de liquidez, vimos a queda acontecer. E agora que estamos entrando em um período em que a liquidez global está começando a subir novamente, estamos vendo a razão ETH-BTC começar a se recuperar. Então, eu esperaria que ela se recuperasse até aquele ponto, sabe? Em qualquer lugar da região, entre 0,055 e 0,0885. Agora que você já tem uma ideia do que estou querendo dizer com isso, desculpe por isso, com o ciclo de liquidez global, eu não acho que estamos seguindo o ciclo de halving de 4 anos. O motivo é que o ciclo de liquidez global, sempre que a liquidez global começou a subir no passado, isso sempre aconteceu muito, muito próximo do momento em que o halving de 4 anos ocorria. Acho que é uma coincidência, em parte, o motivo pelo qual o Bitcoin reagiria de forma tão acentuada ao halving do Bitcoin. E eu acho que, neste ponto, isso não importa tanto assim, porque o Bitcoin, toda a ideia do Bitcoin e da recompensa ser reduzida pela metade é que você tira a pressão de venda do mercado. Porque quando você lida com esses mineradores, certo, eles têm custos fixos como eletricidade ou manutenção de hardware, e eles precisam vender Bitcoin para cobrir esses custos. E, portanto, a cada halving essa pressão de venda é reduzida. Então é isso que você veria um pouco no gráfico. Agora, nem tanto. Então é mais a liquidez global que impulsiona o ciclo. Então isso ficou fora de sincronia devido à alta inflação. Então costumava estar em sincronia com os 4 que você está tendo. Não está mais sincronizado porque tivemos taxas de juros muito altas por muito tempo. Isso meio que adiou as coisas. Então, se você olhar para a liquidez global e entrarmos aqui, podemos medir a partir deste ponto em que a liquidez global começou a disparar lá em 2016 até o topo do Bitcoin. Você está olhando para cerca de 700 dias. Agora fazemos isso novamente em 2020. Estamos olhando para cerca de 610 dias. Então, o que estou propondo é que o bull run, na verdade, vai durar muito mais do que as pessoas esperam. Sabe, se isso se alinhar com o halving de 4 anos, terminaria por volta de novembro deste ano. Espera-se que as taxas de juros comecem a ser cortadas em setembro, justamente quando o halving do Bitcoin termina, finalizando o ciclo de 4 anos. Então, se medirmos a partir do ponto em que as ações globais começam a subir novamente, quando cruzam aquela média móvel de 100 períodos, e projetarmos 600 dias à frente, estamos olhando para novembro de 2026. Se formos até 700 dias, então estamos falando de janeiro de 2027, quando seria o pico. Então é isso que eu acredito que está prestes a acontecer. Acredito que vamos entrar em um bull run mais prolongado. E se você pensar do ponto de vista dos fundamentos, com a possibilidade de termos o primeiro presidente pró-cripto e clareza regulatória, vamos ver uma adoção massiva dessa indústria pela primeira vez, porque grandes empresas não gostam de risco. Elas não gostam de incerteza. E era isso que tínhamos antes do Genius Act, do Clarity Act e de outros projetos de lei que estão sendo aprovados no Congresso. E agora, finalmente, eles têm o sinal verde regulatório. Então, o que vai acontecer? Eles simplesmente não vão adotar? Não. Na verdade, os Estados Unidos, o governo está incentivando, eles querem trilhões em stablecoins. E acabamos de receber a notícia de que o JP Morgan já está construindo uma stablecoin, a JPMD, na base. Então eu acho que os fundamentos estão se alinhando com a minha teoria técnica em relação ao que vai acontecer com o preço do Ethereum.
E outro motivo pelo qual eu observo isso é que, se o preço continuar subindo aqui e, digamos, que não fique tão eufórico, que não chegue, digamos, não chegue a 1 milhão, digamos que só chegue a meio milhão. Bem, se você olhar para a razão ETH-BTC, certo, estamos no período em que esperamos que o ETH ganhe em relação ao Bitcoin. E digamos que a gente chegue aqui naquele nível de 0,085 que ele costuma alcançar, então 0,85 vezes meio milhão te coloca em torno de 42 mil para o Ethereum. Então, mesmo na minha meta mais pessimista, nas minhas metas mais baixistas, eu tenho uma faixa entre 30 e 80 mil dólares. Realmente depende do que essas instituições financeiras vão fazer, de quão rápido elas vão começar a tokenizar ativos. Mas, do ponto de vista da razão ETH-BTC, olhando para o gráfico do Bitcoin e para onde as pessoas acham que o Bitcoin pode chegar, quero dizer, a BlackRock está dizendo que acredita que pode ir de 500 a 800 mil dólares. Então, olhando por esse lado, isso também está alinhado com o que eu acredito para o Ethereum, indo de 30 a 80 mil dólares. E então, quero dizer, completamente independente de tudo isso, o Ethereum também está formando uma enorme bandeira de alta há 4 anos. Então, você tem várias análises independentes diferentes apontando para uma grande alta do Ethereum. E antigamente, quando eu operava pesado no mercado, isso era algo que eu procurava. Eu buscava confluência. Eu procurava indicadores independentes, todos me dizendo a mesma coisa, e eu analisava os fundamentos e procurava ver se eles diziam a mesma coisa que a minha análise técnica. E quando tudo se alinha, são algumas das melhores operações que já fiz. Então, temos a macroeconomia alinhada, a análise técnica alinhada, a análise fundamentalista alinhada. Tudo apontando para o Ethereum subindo muito, muito alto. Então, é o mais confiante que posso estar em uma operação. Espero que isso faça sentido. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo e até a próxima. Cuidem-se.